Não sou fã de festas. Mesmo durante o meu casamento eu não fiz uma despedida de solteiro porque não via sentido nisso. Minha esposa e eu estávamos bem juntos. Nós nos amávamos e sempre nos apoiamos. Mas eu não conseguia nem imaginar que logo minha vida mudaria drasticamente e eu passaria de uma pessoa alegre a um vegetal. Vinguei-me do meu longo sofrimento e todos os que nele estiveram envolvidos foram punidos. Acordei de manhã com um ronco alto. Minha cabeça latejava tão intensamente que mal conseguia abrir os olhos. Eu me encontrei em um quarto com cama de casal, completamente nu. O sol brilhava pela janela e depois de ficar ali deitado por cerca de 3 minutos virei a cabeça para a esquerda e vi uma garota dormindo ao meu lado. Não era com minha esposa Laura que eu estava junto há 4 anos. Aproximei-me da garota e a virei de lado na tentativa de parar o ronco. Ela parecia ter cerca de 25 anos, cabelos castanhos, corpo bem cuidado e, para minha surpresa, também estava deitada nua. Na mão direita havia uma tatuagem de cobra. Eu não consegui entender como acabei na cama com ela e me esforcei para lembrar o que aconteceu ontem. Eu simplesmente não conseguia acreditar que havia traído minha esposa. Depois de ficar deitado por mais 10 minutos, tentei acordar a garota. Com licença, quem é você e por que estamos na cama juntos? Minha cabeça estava doendo e minha garganta estava completamente seca. Senhora, por favor me responda. Fiz uma segunda tentativa e finalmente consegui pronunciar as palavras. Afaste-se, seu tempo acabou, deixe-me dormir. Dizendo isso a menina se afastou de mim e continuou dormindo. Lembrei-me dos acontecimentos do dia anterior, especificamente onde eu deveria estar. Minha esposa Laura tem uma amiga próxima, Sarah, que estava prestes a se casar com Kevin. Em comemoração foram organizadas despedidas de solteiro e solteira. Eu era contra porque mal conhecia Kevin e não queria estar em uma companhia estranha. Geralmente eu tinha poucos amigos e não gostava dessas reuniões. Querida, eu não quero ir a ver a muitos caras que eu não conheço. O que devo fazer com eles? É melhor você ir à sua despedida de solteira e eu ficarei em casa. Como você imagina isso, querido? Sarah me prometeu que tudo ficaria bem e se você se sentir entediado pode ir embora. Vá lá por mim, por favor, quero que você relaxe. E se eu acabar sendo um obstáculo lá? Não, todos vocês estarão bebendo álcool e isso geralmente aproxima as pessoas. No final, Laura me convenceu a ir à despedida de solteiro com pessoas desconhecidas. Embora não tenha gostado da ideia, decidi fazer isso por ela. Afinal, eu não tinha nada a perder e fazer novas amizades é sempre legal. Era difícil lembrar de alguma coisa, mas tentei sair da cama com cuidado. Minha busca para encontrar minhas roupas no quarto começou e tudo que encontrei foram jeans e uma camiseta qualquer, nada mais. Depois de me vestir, tentei sair do quarto. A casa tinha 2 andares, alugado especificamente para despedida de solteiro, mas eu não conseguia entender como uma garota foi parar na despedida de solteiro e até dormir com ela na mesma cama. Mal consegui chegar à área comum onde todos os caras estavam, um total de 8, incluindo Kevin, já que ele era o único que eu conseguia lembrar entre eles. Notei olhares de soslaio, mas continuei descendo quando de repente Kevin falou. Oh, nosso pecador está acordado. Como foi sua noite, amigo? Ignorei suas palavras, minha garganta estava seca e o que eu queria mesmo era água. Vi uma garrafa sobre a mesa e peguei-a quando Kevin atirou de repente. Não, 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 amigo, não vai funcionar assim. Explique a todos nós o que você fez ontem. Do que você está falando, Kevin? Quem é essa garota? Ah, então é assim que você vai falar, como se não lembrasse. Bem, vamos lembrá-lo agora porque você pode estragar meu dia de folga e eu tenho um casamento amanhã. Eu preciso de água. Eu não poderia me importar menos com suas palavras. Queria beber e não pensei em mais nada. Kevin se aproximou de mim, sentou-me suavemente no sofá e sentou-se ao meu lado. Você quer água? Sim. Ok, mas antes de dar para você, explique uma coisa para nós. Por que você convidou seu amante para minha festa ontem? Naquele momento, de repente fiquei sóbrio e perguntei, que amante, gente? O que você está falando?
Você ainda está fingindo? Deixe-me lembrá-lo de que estávamos sentados jogando jogos de tabuleiro. Estava tudo bem e estávamos planejando ir para a piscina. Não sei o que aconteceu com você, mas você se afastou e ligou para alguém. Uma hora depois, apareceu em nossa casa uma garota que você apresentou como sua amante. Você se gabou de que sua esposa não sabe nada sobre isso e depois foi com ela para um quarto no segundo andar. Kevin tirou o telefone do bolso e exibiu um vídeo mostrando alguém fazendo sexo debaixo das cobertas com o rosto daquela garota visível. Eu estava em absoluta descrença. Não conseguia me lembrar de nada e nunca tive um amante. A única coisa que me lembrava naquele momento era de chegar nesta casa de campo, desfazer as malas, pegar jogos de tabuleiro, abrir uma lata de cerveja e beber. No dia seguinte, acordei na cama com uma garota que não conhecia. Cara, foi horrível o que você fez. Você entende que armou para mim. Você entende que tem um casamento amanhã e havia uma garota desconhecida na minha despedida de solteiro. Se Sarah descobrir que escondi esse fato, não quero te trair, mas também não quero esconder nada da minha esposa e você está me colocando em uma posição difícil. Fiquei sentado em silêncio, ainda com muita vontade de beber e minha cabeça não processava muito. Kevin me fez uma oferta. Estou disposto a arriscar meu futuro casamento e salvar você. Não vou contar para minha garota nem mandar o vídeo se você me trouxer $5.000. Negócio? Dane-se. Eu não fiz nada parecido. Naquele momento, 2 de seus amigos correram em minha direção e me agarraram enquanto outros se sentavam e riam. Tem certeza? Você tem 1 hora para me trazer o dinheiro ou meu noivo verá esta gravação e então sua esposa Laura também verá. Não tive escolha e fui procurar o dinheiro. Eu não conseguia acreditar no que poderia ter feito ali, mas por outro lado, não me lembrava absolutamente do que aconteceu ontem e não conseguia falar sobre isso com segurança. Comecei a duvidar de tudo e não entendia o que estava acontecendo. Lembrei-me de que tinha algum dinheiro no carro, só para garantir. Foi uma sorte eu ter as chaves do meu carro nas calças, então prestei atenção nisso. No carro encontrei apenas 2.700 e percebi que não era muito, mas não tive escolha. Estávamos em uma casa de campo e não havia nenhum caixa eletrônico próximo para sacar dinheiro do meu cartão. Então voltei para casa, entreguei o dinheiro e me ofereci para transferir o restante online. No entanto, percebi que não estava com meu telefone. Fui procurá-lo por toda a casa enquanto aqueles caras ficavam ali rindo de mim. Durante a busca, entrei no banheiro, bebi água direto da torneira. Acho que bebi uns 3 litros e depois disso me senti melhor e voltei a procurar meu celular. Em 30 minutos vasculhei a casa inteira, mas não encontrei e claro, ninguém me ajudou. Perdi as esperanças e ofereci meu relógio, presente de aniversário de Laura no valor de cerca de $10.000. Kevin pegou o relógio sem hesitar e então sugeriu sutilmente que eu deveria sair de casa. Fui direto para casa, minha mente em completo caos. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não conseguia acreditar que poderia trair minha esposa. Foi uma configuração óbvia, algo que eu nunca esperei. Quando cheguei em casa, Laura não estava. Havia alguns documentos e um bilhete na mesa da cozinha. Os documentos eram papéis de divórcio e fiquei atordoado. Tomando a nota, comecei a ler: Edward, nunca esperei tal traição de você. Você arruinou minha noite ontem e provavelmente toda a minha vida. Eu confiei em você, pensei que estava tudo bem entre nós, mas descobri que você tinha um amante. Não se preocupe em ir ao casamento de Sarah e Kevin. É inútil. Após o casamento, iniciaremos o processo de divórcio e espero que você não resista, pois as evidências de sua infidelidade são claras. Eu sinceramente te amei e queria construir um casamento feliz com você e você cuspiu na minha cara de forma tão tola. Espero que isso lhe ensine algo. Não tente entrar em contato comigo. Eu não quero ver você. Meu advogado entrará em contato com você e você poderá morar na casa. Eu não vou voltar. Adeus. Li esta nota cerca de 10 vezes e não pude acreditar no que via. Num acesso de emoção, entrei no carro e voltei para a casa de campo para conversar com Kevin e descobrir o que estava acontecendo.
Eu estava dirigindo muito rápido e de forma imprudente, perdi o controle e em alta velocidade o carro saiu da estrada colidindo fortemente com uma árvore. Acordei no hospital e não havia ninguém ao meu redor. Eu estava completamente sozinho, sentindo que poderia ter morrido. Encontrei um botão e chamei o médico e em poucos minutos um homem alto e barbudo entrou no meu quarto. Senhor Edward, estou feliz que você esteja vivo. Como você está se sentindo? Comecei uma conversa com o médico. Ele me informou que eu estava em coma 3 dias após um acidente em que saí da estrada e bati em uma árvore. Ele mencionou que minha esposa me visitou e pediu para avisá-la quando eu recuperasse a consciência. Tive uma concussão grave e minha perna estava engessada. Eu havia sobrevivido a ferimentos graves, mas isso não importava mais para mim. Eu só queria ver minha esposa. 2 dias depois, Laura me visitou com seu advogado. Fiquei feliz em vê-la. Ela nem perguntou sobre meu bem-estar. Em vez disso, ela expressou seu desprezo pela minha decisão de dirigir enquanto não estava em meu juízo perfeito. Ela me entregou um pedaço de papel que eu deveria assinar. Antes de assinar, quis expressar minha opinião, mas ela se recusou a ouvir. Depois de assinar o papel, ela saiu da sala e eu fiquei em completa solidão. Cada dia se arrastava. Eu nem tinha telefone para ligar para ninguém. Minha mãe não podia me visitar porque era idosa e morava longe. Então passei meus dias perdido em meus pensamentos. Não consegui entender por que Kevin decidiu me trair, mas então pensei que poderia realmente ter traído minha esposa, embora, honestamente, não conseguisse me lembrar de como isso aconteceu. Eu esperava conversar com Laura e consertar as coisas, mas ela foi firme em sua decisão e não a pressionei. Depois de passar 8 dias internado, tive alta e comecei o tratamento. Fui para minha casa vazia e, como primeiro passo, comprei álcool. Eu não bebia muito, só conseguia beber em certas ocasiões, mas agora bebia para aliviar a dor. Tive que sair do trabalho até a retirada do gesso e, nesse período, bebia todos os dias. Depois do trabalho, continuei bebendo em casa. Depois de 1 mês e meio, o processo judicial começou e Laura quis se divorciar de mim por infidelidade conjugal. Eu silenciosamente concordei com tudo. Eu não tinha mais certeza se tinha sido fiel. Laura queria me deixar sem nada, querendo dividir todos os nossos bens comuns, embora inicialmente ela não planejasse fazer isso. Tive que alugar um quartinho em algum lugar com apenas um sofá, uma TV velha, uma geladeira e uma mesa, e tive que viver nessas condições. Depois de 5 meses, fui demitido do emprego por absenteísmo, pois todas as noites bebia até desmaiar. Mas eu não estava com medo. Eu não me importei. Eu ainda tinha algum dinheiro com a venda da casa e gastei tudo em álcool e aluguel. Minha vida perdeu todo o sentido. Eu não conseguia me lembrar da última vez que sorri. Eu estava em uma posição completamente perdida. Uma noite, deitado no sofá, decidi verificar as redes sociais de Laura. Eu vi suas novas fotos de férias em Bali, compras e assim por diante. Ela parecia feliz. Eu não sabia se ela tinha alguém novo em sua vida. Percorri todas as fotos dela e decidi verificar sua lista de amigos. Fui à página da Sarah, amiga da Laura. Havia fotos de casamento em sua página com Kevin, seus amigos, e em algumas fotos, Laura. Mas uma foto levantou muitas questões. Em uma das fotos, Laura estava abraçando um rapaz, mas seu rosto não estava visível. Lembrei-me dele pelo terno branco, que se destacava do fundo geral, e em outra foto pude ver seu rosto. Foi Scott, ex-namorado de Laura, com quem ela namorou antes de mim. Scott era um idiota. Eles estavam juntos há 5 anos e Scott nunca a pediu em casamento. Laura decidiu deixá-lo quando ele ousou levantar a mão contra ela, mas isso era passado. Não consegui entender o que ele estava fazendo no casamento da amiga da Laura, o que me levantou muitas dúvidas e algumas suspeitas. Abstive-me de tirar qualquer conclusão e comecei a beber novamente. Alguns dias depois decidi contratar uma garota, algo que fazia com frequência porque não tinha energia para conhecer alguém novo. Satisfazendo rapidamente minhas necessidades primárias, percorrendo os perfis, encontrei uma garota que despertou meu interesse.
Seu pseudônimo era Catherine, e ela parecia bem jovem, então decidi ligar para ela. Eu não tinha ideia do quanto minha vida mudaria depois daquela ligação. Combinei com Catherine para que ela viesse passar a noite em minha casa. Limpei o quarto o melhor que pude, pelo menos jogando fora todas as garrafas de álcool e colocando lençóis limpos. Catherine veio até mim, tomou banho e começamos a trabalhar. Ela tinha cabelos castanhos, olhos castanhos e seu corpo era bem cuidado. Era um dos serviços caros e fiquei com vergonha de ter chamado uma garota tão delicada para o meu chiqueiro, mas o mais importante era que eu estava sóbrio. Tivemos intimidade e resolvi experimentar um pouco pegando a mão dela e fiquei horrorizado. Na sua mão direita havia uma tatuagem de cobra, a mesma que vi naquele dia fatídico. Eu recuei dessa garota. Fiquei abalado. O que está errado? O que aconteceu? Sua tatuagem, há quanto tempo você a tem? Cerca de 1 ano atrás. Isso te incomoda? Nós precisamos conversar. Eu senti como se estivesse sóbrio. Havia esperança de algo em minha mente. Comecei a questionar Catherine sobre a vida dela. O que você tem? Por que todas essas perguntas? Você se lembra há cerca de 8 meses, quando você estava em uma festa convidada para uma casa só com homens? Você acordou de manhã e um cara começou a te acordar e você o mandou embora. Eu lembro. Você se lembra de mim? Você pode me dizer o que aconteceu naquela noite? Eu fui chamado. Não lembro o nome do cara, mas ele era loiro e eu gostava dele. Eu vim. Eram 9 caras. Um deles já estava desmaiado e os demais estavam normais. Eu não conseguia entender por que eles me chamaram lá durante a maior parte da noite. Eu apenas sentei com eles e joguei jogos de tabuleiro. Aí fomos para a piscina e depois subi com o loiro e ele se aproveitou de mim. Seus amigos entraram na sala e nos provocaram. O cara louro se chamava Kevin por acaso? Talvez sim, talvez não. Eu preciso ver o rosto dele. Peguei meu telefone e mostrei a ela uma foto de Kevin e ela confirmou que era ele e meu mundo desmoronou. Então não fui eu no vídeo. Era Kevin e ele ligou para Catherine para me incriminar. Mas por quê? Por alguns milhares de dólares. Ou ele só queria arruinar meu casamento. Eu não conseguia entender por que alguém iria me armar assim. Você se lembra de mim lá? Honestamente, não. Levantei-me e fui raspar todos os pelos faciais e depois voltei para Catherine. Agora me reconhece? Você é o cara que estava bêbado e desmaiado? Confirmei que assim parecia e Catherine tornou-se a minha esperança de descobrir a verdade. Perguntei a Catherine se ela se lembrava de alguma característica distintiva do corpo de Kevin e ela disse que ele tinha 3 cicatrizes no peito, das quais ela se lembrava vividamente. Propus uma parceria a Catherine e ela concordou. Eu pagaria ela por hora e compartilhei toda a minha história com ela, explicando o que havia acontecido comigo. Ela ficou horrorizada e mostrou simpatia por mim. No dia seguinte comecei a procurar o melhor advogado que pudesse esmagar o meu oponente por difamação. Acontece que era Walter Palmer, um advogado caro, mas não me importei. Eu queria justiça. Por causa deste incidente perdi minha esposa, emprego e todos os conhecidos se afastaram de mim. Quando desci a rua todos me olharam com desconfiança. Eles pensaram que eu era um traidor sem vergonha que traiu a esposa e também era alcoólatra. Eu queria que a justiça prevalecesse. Sr. Palmer passou o dia inteiro comigo explicando todos os detalhes. Ele ouviu minha versão onde eu suspeitava que Kevin planejou tudo intencionalmente para pegar algum dinheiro e arruinar minha vida. O Sr. Palmer imediatamente refutou isso, afirmando que era um motivo muito fraco e que as coisas não eram tão simples. Ele enfatizou que precisávamos procurar o hospital especificamente para o médico-chefe porque na noite da festa eu perdi a consciência e estava bêbado, o que significava que alguém poderia ter aumentado minha bebida e o médico poderia ocultar intencionalmente informações. No dia seguinte, o Sr. Palmer e eu fomos ao hospital solicitando meus registros médicos, mas não encontramos nada. Pedimos a uma enfermeira que nos guiasse até o médico-chefe, mas ela disse que ele estava ocupado, então usamos alguma manipulação e acabamos sendo levados ao médico-chefe. Ó Edward, você está ótimo. Como tem estado?
Palmer imediatamente jogou sobre a mesa uma pasta com documentos contendo acusações contra o Sr. Rasmussen, o médico-chefe, por reter intencionalmente os resultados dos exames de sangue do paciente. O Sr. Rasmussen revisou os documentos e começou a negar as acusações. Palmer então começou a perseguir o médico, afirmando que ele provavelmente perderia seu cargo, mas poderia mitigar sua punição cooperando. Contudo, o médico recusou-se a cooperar e continuou a negar tudo. Ele negou ter escondido intencionalmente os resultados dos meus testes, mas depois de 15 minutos o Sr. Rasmussen confessou o crime. Ele alegou que um sedativo potente foi encontrado em meu sangue e retirou todos os documentos necessários de seu cofre. O Sr. Rasmussen começou a justificar-se dizendo que imediatamente após o acidente pretendia informar a minha representante legal Laura, mas Laura pediu-me para não revelar nada e pagou ao médico $50.000 pelo meu silêncio. O Sr. Rasmussen começou a expressar remorso por ocultar um fato tão sério, mas o Sr. Palmer disse que ainda enfrentaria consequências e que seria melhor para ele cooperar com o uso. Saímos do escritório e o Sr. Palmer expressou suas piores suspeitas. Se eu tivesse alguma dúvida antes, agora tenho 100% de certeza de que sua ex-mulher orquestrou tudo isso para se divorciar de você. Ela poderia enfrentar pena de prisão real por isso e você está disposto a ir até o fim contra aqueles que participaram disso? Concordei e retirei o dinheiro do caixa eletrônico. O Sr. Palmer disse que precisávamos contratar um detetive particular para reunir novas informações sobre a vida de Laura. Ele ligou para um conhecido para iniciar o trabalho e o Sr. Palmer e eu passamos para a próxima etapa. Havia 10 pessoas na despedida de solteiro, incluindo eu e Catherine, então nossa primeira tarefa foi fazer com que todos estivessem do nosso lado. Para conseguir isso precisávamos conversar com o líder, Kevin. Contratamos outro detetive particular para rastrear e fornecer informações sobre Kevin, incluindo onde ele trabalhava e quando voltou para casa. Em alguns dias recebemos todas as informações e fotos necessárias. Entre elas havia algumas fotos interessantes em que Kevin beijava uma mulher que não se parecia com sua esposa. Percebi que isso poderia funcionar a nosso favor. Descobrimos o número do carro de Kevin e junto com Catherine começamos a esperá-lo depois do trabalho. Kevin saiu do prédio principal e seguiu em direção ao seu carro nos encontrando. Vocês dois saiam do meu carro. Espere, você não se lembra de mim? Por que eu deveria me lembrar de você? Eu disse para sair do meu carro. Percebi que uma abordagem direta não funcionaria, então decidi mostrar a ele fotos comprometedoras com sua amante. Kevin olhou para eles por alguns segundos e ficou evidente que seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele tentou pegar a foto, mas eu não deixei. Então ele me atacou e acertou alguns golpes. Um no rosto e 2 no estômago. Naquele momento, o Sr. Palmer apareceu na esquina capturando tudo na câmera e Kevin percebeu que estava em apuros. Pessoal, por favor, não mandem isso para minha esposa. Olhei para aquele homem patético e meu advogado explicou-lhe o que estava acontecendo. Kevin revelou muito mais informações do que o médico. Ele explicou que sua esposa Sarah pediu que ele ajudasse sua amiga Laura, que queria se divorciar do marido, ou seja, de mim. Ele fez tudo como ela mandou e Laura pagou-lhes $20.000 que gastaram no casamento. Ele tentou se justificar dizendo que eles precisavam urgentemente de dinheiro e que parecia uma grande oportunidade. Ele nunca pensou que isso poderia arruinar a vida de alguém. Ele também confirmou que era ele quem estava fazendo sexo com Catherine no vídeo. Ao ouvir tudo isso sorri porque toda a conversa foi gravada em um gravador. No final, Kevin concordou em cooperar contra Laura, afirmando que faria qualquer coisa desde que Sarah permanecesse inconsciente. Ele era muito ingênuo. Nesse exato momento todas as fotos dele com a amante e a conversa gravada foram enviadas para o e-mail de sua esposa. Não precisávamos mais dele porque ele enfrentaria acusações criminais. No dia seguinte recebemos informações de um detetive particular sobre Laura. Acontece que ela estava morando com seu ex-namorado Scott. Também obtivemos fotos e baixei as fotos do casamento onde Laura foi vista abraçada a um homem. Naquela época, ainda éramos marido e mulher, então pudemos apresentar isso no tribunal como infidelidade enquanto o marido dela estava em coma. Por mais um dia, o Sr. Palmer preparou todos os documentos para arquivar meu caso e reuniu todas as evidências. No dia seguinte,
tudo foi a tribunal. Acusei o médico-chefe de reter os resultados dos meus exames de sangue, Kevin e seus amigos de me difamarem e anularem a solução e Laura de me humilhar, me difamar e me trair com a ajuda de dinheiro. Eu senti como se estivesse em um filme de detetive. Alguns dias depois, Kevin me contatou e começou a me ameaçar, dizendo que me mataria por arruinar seu casamento. Gravei a conversa e enviei ao tribunal. No final, Kevin foi preso até o fim do julgamento. Depois de 1 mês e meio, o julgamento ocorreu. Graças ao meu caro advogado, tudo estava pronto para o processo judicial. Foi divertido ver esses três tentando caluniar um ao outro. Meu advogado não poupou ninguém e forneceu todas as provas necessárias. Durante toda esta provação, Catherine esteve ao meu lado, nunca me abandonando. No final, o tribunal decidiu a meu favor. Todos os três enfrentaram pena de prisão por cometerem crimes contra mim. Cada um deles me pagou uma compensação substancial, permitindo-me voltar a uma vida normal. Não tive nenhuma simpatia por eles terem sido presos. Foi bem merecido. Laura agiu como um verdadeiro monstro. Se eu não tivesse encontrado forças para descobrir a verdade, essas pessoas provavelmente teriam vivido impunes enquanto eu estaria sentado em meu quartinho me envenenando com álcool. Depois de todos os procedimentos legais terem terminado com a quantia significativa de dinheiro que recebi, decidi mudar-me para outra cidade e Catherine quis vir comigo. Então nos mudamos. Agora moramos juntos em minha nova casa. Catherine conseguiu um emprego como chefe em uma pizzaria. Acontece que ela teve uma educação culinária. Estou orgulhoso dela por escolher o caminho certo. Não estamos em um relacionamento tradicional. Se ela decidir ir embora, não vou me opor nem ficar chateado e Catherine me entende e eu a entendo. Catherine ainda é a pessoa que me ajudou a descobrir a verdade e estou extremamente grato pelo seu apoio durante o caos da minha vida. Consegui encontrar um novo emprego, então tive algo com que me ocupar. Esta situação não me fechou. Pelo contrário, tornei-me mais aberto e procurei novos conhecidos e amigos. Passei por um período da minha vida em que não tinha ninguém e agora entendo quanto é fundamental ter uma pessoa próxima ao seu lado. Obrigado por ouvir minha história. Esse é o fim da história. Teremos interesse em ouvir sua opinião, então escreva nos comentários. Você acha que o personagem principal fez a coisa certa ao decidir colocar todos os seus agressores na prisão? Por que a esposa do personagem principal voltou para o ex-namorado? Por que os amigos da esposa concordaram em arruinar a vida de um homem? Acreditamos que o personagem principal fez a coisa certa ao punir seus agressores. Ainda precisa haver algum tipo de justiça. Parece-nos que a esposa do personagem principal não o amava, caso contrário não teria se divorciado do marido de forma tão terrível. Ela amava o ex-namorado, então decidiu deixar o marido e já o havia traído antes. Os amigos de sua esposa revelaram-se estúpidos. Eles estavam prontos para destruir a vida de outra pessoa por dinheiro. Muito provavelmente eles não tinham dinheiro suficiente e decidiram cometer um pecado. De qualquer forma, todos sofreram o seu castigo. E isso não pode deixar de nos alegrar. Afinal, a justiça prevaleceu. E o que você acha? Inscreva-se no canal e dê like.